Segundo a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, uma pessoa pode ser diagnosticada com dor crônica quando este sintoma persiste por mais de 3 meses. Este mal afeta pelo menos 3 em cada 10 brasileiros. Isso equivale, minha gente, dizer que 60 milhões de pessoas no país estão sofrendo disso. E para a gente conhecer mais esse assunto, minha gente, eu vou receber aqui na salinha da saúde a nossa médica, a doutora Mariana, aqui nossa médica especialista em dor. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Que alegria recebê-la, doutora. Obrigada, né? Uma satisfação estar aqui. Então, 3 a cada 10 pessoas que estão reclamando de dor já é um diagnóstico. 3 meses, passou de 3, até 3 meses se tolera. 3 meses em diante com dorzinha já é um diagnóstico diferenciado, doutora. Tem que procurar ajuda. Vamos ajudar esse povo em casa, doutora, a sentir menos dores? Vamos lá. Doutora, por favor. Obrigada. Minha gente querida, a doutora Mariana já está aqui conosco, com muito carinho. Mariana Aquino, médica especialista em dores crônicas. Quando sentir dor, doutor, é normal? Depende. 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 A dor é um sinal de alerta do nosso corpo, é uma evolução da nossa espécie. Tá. A dor protege a gente. Quando ela deixa de ser uma proteção, ela pode se tornar uma própria doença. Ok. Como assim? Quando eu ponho a mão numa panela quente, o que a gente faz imediatamente? Eu solto. Tira, né? E eu aprendo, não devo colocar a minha mão aqui, eu devo me proteger. Tá. Então a dor, o que ela foi? Foi protetiva, ela foi boa. Tá. A dor é uma proteção. Agora eu costumo dizer, por exemplo, vamos relacionar com alarme de casa. Ok. O ladrão entrou na minha casa, o alarme disparou. Dor aguda. Esse alarme fez um bom sinal, Ok. foi importante ele estar ali. Agora, o ladrão já foi embora, a polícia já chegou, já está tudo bem e o alarme continua disparando. Entendi. Qual é a utilidade desse alarme? Ok. Entende? Então, para esses casos, esse alarme precisa ser desativado. Ele não tem razão de estar apitando. Quando a gente fala de dor, é o nosso sistema nervoso, são os neurônios que estão ali, são os nossos nervos que estão sofrendo, que estão dando esse alarme aí, doutora? Essa turma toda junto. Ok. O que acontece? A gente tem terminação nervosa livre na pele, nos órgãos, ligamentos, tendões, enfim, no corpo inteiro a gente tem terminação nervosa livre, que a gente chama, é um termo técnico. Só que quando tem uma resposta, um sinal doloroso, o que acontece? Essa terminação nervosa livre vai pegar esse sinal, que ainda não é interpretado como dor, vai passar, vai caminhar pela medula, da medula vai subir e aqui no cérebro que vai ser interpretado como dor. Então é essa turma toda. Passa por neurônio, passa pela medula, até chegar no nosso sistema nervoso central. Que vai sofrer as E consequências. ali que a dor é interpretada como dor. Fala, opa, doeu. Ok. E aí o nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele interpretou dor. E eu sabia que eu tenho uma via inibitória dessa dor, nosso corpo mesmo tem. É um nomão assim, via descendente inibitória da dor. Tá. Ela é autoexplicativa. Tá, ok. O nosso corpo... E onde é que está isso, para a gente ser amigo dela? Está lá no nosso cérebro. Tá lá Ela vai descer também por neurônios. E vamos precisar de quem? Dos nossos mensageiros. Quem são esses mensageiros? São os neurotransmissores, que todo mundo conhece, né? A serotonina, a noradrenalina, que a gente ouve falar muito. Claro. Eles são amigos. Entendi. Entende? Então, quando eles estão ali, eles falam, não, tá doendo, mas não tá doendo tanto assim. Vamos dar uma mansada nessa dor. Então, nosso corpo, ele sente a dor e ele interpreta, ele fala, não é para tanto, e com os neurotransmissores eu consigo diminuir essa resposta. Tem dor que é esse neurotransmissor que vai agir, porque tem dor, ou seja, uma batidinha é uma resposta. Sim. E tem dor que persiste, ou seja, que é muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais dolorosa. Tem dor que dói realmente. Assim. Dor que dói. E tem dor que é uma dorzinha leve, passa aquele momento e já, né? O caminho é o mesmo, Tá. mas a interpretação no nosso cérebro, pelo estímulo que foi gerado, também vai ser diferente. Ok. Então, o caminho provavelmente, geralmente é o mesmo, mas a interpretação dessa dor vai ser diferente lá no nosso cérebro. E conforme a gravidade, conforme, digamos assim, a pancada nessa dor que vai persistir mais Exato. tempo. Às vezes a pessoa pode estar 1 semana sentindo dor naquele local, porque teve uma queda, teve assim
sei lá, uma fratura ou uma pancada, né? Ou seja, não pancada de outra pessoa também, mas assim, enfim, caiu, se machucou, enfim, bateu a cabeça, bateu o ombro. Então, porque dura, pode durar. dura, ela se arrasta porque é o tempo que a gente tem dos tecidos estarem se refazendo, se reconstituindo. Por que que o senhor falou lá no começo do programa? Depois de 3 meses a dor vira crônica. Por que 3 meses? Não é um número mágico que a gente tirou. Opa! Então, por que esses 3 meses são importantes? Porque geralmente é o tempo que a gente tem no nosso organismo de reparar as lesões teciduais, de reparar os machucados. Né? Já deu tempo de fazer cicatriz. Tipo assim, o corpo reage, você tem 3 meses, assim, 3 meses. É o tempo mais prolongado que a gente vê na prática, enfim, por estudos científicos, enfim, que é o tempo de regeneração tecidual. Então, não é um número mágico. Geralmente, quando a gente tem uma fratura, um corte profundo, ou até mesmo uma cirurgia, não é? É o tempo que o corpo leva para se recuperar e voltar à normalidade dele. Passou disso, então, é o limite, né? É por aí, Passou exato. disso, ele é catalogado como dor crônica. Crônica, exatamente. Né? E essa dor crônica aí já vira que é catalogado como uma doença, doutora? Sim. A dor em si, o problema ou... A dor em si, a dor crônica, ela é uma doença. Por quê? Porque a maneira como o corpo vai interpretar essa dor, como o cérebro interpreta essa dor, já mudou. Entende? Então, a gente precisa ajudar esse cérebro a entender a dor de novo, a ver que ali não tem mais uma lesão, não há motivos mais desse sofrimento. Então, por isso, a dor se torna crônica e a dor se torna uma doença. A cronicidade, essa palavra cronicidade, né? Está correto. De uma dor, né? Ela é doença de gente grande ou uma criança, um adolescente também pode ter uma dor crônica, doutor? Pode ter. Qualquer pessoa? Infelizmente, qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Entendi. Existem dores importantes em crianças em tratamentos oncológicos, ou até mesmo umas síndromes um pouco mais raras. Existe a síndrome da dor complexa regional, que é um nome grande, que é uma dor geralmente após uma lesão, uma fratura. Mas a dor fica extremamente forte, não há causa definida, não há lesão de nervo, não há nada. E uma criança pode desenvolver, um adolescente, infelizmente, ela atinge Existe memória da dor, doutora? Assim, em que sentido que eu perguntei isso? Assim, a pessoa teve um trauma, uma lesão, enfim, mas já passou, já foi tratada, enfim, mas se toca naquele local de novo, nossa, doeu de novo. Mas, ou seja, não doeu de fato, mas existe uma memória. As experiências negativas que a gente vive geram memórias positivas e negativas. A gente tem uma tendência de, infelizmente, lembrar mais das negativas, né? Respondendo a pergunta, pode ser. O que acontece muito é quando a gente tem experiências negativas, a gente tem uma tendência a amplificar esses sinais dolorosos. Eu machuquei aqui, não tenho mais machucado, tá tudo bem, eu também nem tenho uma dor crônica, mas por medo, por defesa, por mecanismo de proteção, se tocar, meu Deus, eu acho que já está doendo, pode despertar aquela memória e uma amplificação de um sinal delicado, um sinal que não cause dor, a pessoa pode interpretar como alguma coisa dolorosa, mas mais pelo sentido da amplificação e dessa associação com a memória ruim da dor. Agora, existem pessoas, doutora Mariana, que suportam dor. Tem pessoas assim que suportam dor, que vão aguentando, tá lá, ou uma cefaleia, ou uma dor no corpo, tá lá, tá aguentando. Existe isso? É um sinal de um heroísmo, ou seja, uma pessoa que é valente, uma pessoa que está lá resistente, ou de repente aguentar tanta dor e não reclamar que está doendo, se pode não estar ajudando um diagnóstico mais preciso? Como é que é? Tudo depende da situação. Aguentar a dor não vai fazer ela melhorar. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Geralmente, especialmente a população masculina,
tem muita resistência em admitir que está sentindo dor. Eu acho que a mulher aguenta mais. O homem que dói um dedo no pé, doutora, dói uma unha no pé, ele já está reclamando 3 dias, está lá no sofá prostrado. Ele reclama para a esposa, mas não gosta de ir no médico, não. É claro que ele não gosta, mas assim, eu acho que a mulher resiste mais, aguenta mais. Mas né? o limiar de dor, que a gente chama o máximo de dor que o ser humano consegue experimentar, o limiar de dor da mulher geralmente é maior do que o do homem. Ok. Tá? Por isso, a gente aguenta as dores do parto, Ok. enfim, a gente tem essa capacidade. Então, a mulher, ela tem as fragilidades, mas ela aguenta bastante dor. Respondendo à pergunta do senhor, a gente tem resistência à dor, não procurar ajuda, não está vinculado a uma pessoa mais forte. Ok. Inclusive, pode ser perigoso. Por quê, doutora? Porque, como a gente falou no começo... Pode camuflar? Pode camuflar. Algo mais sério acontecendo. A dor protege a gente, não protege? Claro, Eu falei lá no claro, começo. é. A dor, se for uma dor aguda, ela está dando um sinal de que algo não está indo bem. Ok. Eu tenho uma dor aqui na Ok. minha barriga. Não é para doer aqui na minha barriga. Passou 1 hora, eu tomei um remédio, não passou. Passou 1 dia, 2, 3, não é para aquela dor estar ali. Concorda? Ok. Não procurar ajuda pode ser perigoso. Falando em dor crônica, a minha dor, aconteceu alguma coisa, eu tenho uma dor de cabeça e foi passando, era coisa de 1 mês, faz 3 meses, faz 1 ano que essa dor me acompanha. Ah, mas é assim mesmo. Sempre tive dor. Entendi. Já passei em um médico, não resolveu, tomo um remedinho, passa um pouco. Isso também é perigoso. Porque quando tem uma mudança de padrão de dor ou um tempo prolongado de dor, eu posso estar amplificando esses sinais de dor, eu posso estar piorando a minha interpretação de dor lá no meu cérebro e trazer mais dores comigo, porque meu cérebro está sensível. Ele está tendo resposta de dor. Ok. Se eu machucar um dedo, vai doer muito mais do que o próprio machucado, porque meu cérebro vai começar a interpretar qualquer dorzinha como uma dorzona. Agora, doutora Mariana, ok, né? A gente está num país, por favor, doutora, a gente está num país, doutora, em que, geralmente, doutora, assim, nós temos acesso a medicamentos, a gente vai na farmácia e compra, só não aqueles assim com prescrição, enfim, mas geralmente a gente está, as gôndolas lá estão oferecendo. Então o brasileiro, não sei se é o mundial, mas o brasileiro tem essa mania de estar lá em casa, né? Tem uma farmácia, os analgésicos, ou seja, sentiu qualquer coisinha, uma pontadinha de dor, já está lá com a sua caixinha pronta para tomar, né? Ou seja, é bom, não é bom, faz bem, não faz bem? Analgésicos simples, eles estão ali disponíveis para a gente tomar. Pequenas dores, uns desconfortos, uma cefaleia esporádica, um mau jeito no braço, porque eu sei que eu dormi em cima dele de mau jeito, muscular, ou fiz uma força muito grande, tudo bem, a gente pode usar. O que não pode é isso ser uma frequência aumentada. A repetição disso, especialmente se for para tratar a mesma dor. Ok, porque essa repetição tomando sempre medicamento, ou seja, o que pode desencadear? Pode desencadear uma piora dessa dor e provocar uma dor crônica. Por exemplo, existe, Frei, uma cefaleia que é cefaleia por abuso de analgésico. Uau! Olha só que interessante. Toma remédio para tirar dor e causa mais dor ainda. Exatamente. Uau! Então, nesse exemplo, a gente consegue tirar muita informação. Ok. Porque o paciente fala, eu vou tomar um analgésico simples. Muito bem, melhorou. Amanhã eu tenho dores de novo. Vou tomar um analgésico simples. Mas é um remedinho, vende na farmácia, não precisa nem de receita. No outro dia, a mesma dor. A interpretação dessa dor muda lá no cérebro. O fígado, ei, socorro! Pelo amor de Deus, né? Além disso, a dor, ela muda. O cérebro passa a fabricar uma dor para que eu possa ter acesso àquela substância. Ok, olha que interessante. Interessante, né? E é por isso que a gente não deve se automedicar nessa frequência. Essa automedicação para uma dor de cabeça, para uma dor, olha, eu carreguei uma mala pesada e deu um mau jeitinho nas costas, tudo bem, não tem problema. Mas se toma aquele remedinho e não passa, opa, não é que vai tomar mais.
Tem que pesquisar. Tem um limite, né? Fala, ó, eu sei que foi uma coisa pontual, eu fiz uma força errada, machucou um pouquinho meu ombro, eu tomo, melhora um pouco, não melhora. Aí a questão do tempo também é importante. Passou uma semana, a gente sabe quando não está normal. A gente sabe até a pessoa que, como o senhor disse, tem resistência a procurar ajuda, fica aguentando, a gente sabe. Entendi. A gente conhece o nosso corpo, a gente sabe que não é normal. Então, tem um limite, a depender do caso. Tá. Então, às vezes, a gente é recomendado, sim, procurar uma ajuda. Agora, aquela pessoa que chega no consultório da doutora Mariana, eu já não vou nem dizer, não sei nem onde é que está a dor, porque já está na cabeça, está no ombro, está na barriga, está na perna, enfim, não sei nem onde que é, dói tudo, né? Chega aquele dia, dói tudo e por tudo, doutor. E aí? É uma fibromialgia aí ou, de repente, a dor que está passeando, ou a pessoa está tão acostumada com aquela dor, está sofrendo tanto que já não sabe nem de onde está vindo? É um desafio, né? Acontece com uma certa frequência no nosso consultório, porque muita automedicação, muita indicação do remédio da amiga, do irmão, da sogra, que deu certo. Então, isso é perigoso, isso atrapalha muito e piora os quadros de dores crônicas. Mas, assim, dores que doem o corpo inteiro, sem uma causa muito definida, a gente sempre vai levantar a hipótese da fibromialgia. Ela sempre vai entrar como uma das principais hipóteses diagnósticas. Não necessariamente será a fibromialgia. Pode ser uma dor músculo-esquelética ou uma dor crônica, por exemplo, numa coluna lombar, que é uma bem comum. Lombar é essa região aqui, né, da nossa coluna. Não tratada adequadamente, que precisou de muita medicação, ficou tratando, entre aspas, de qualquer jeito. E aí o que aconteceu no meu cérebro? Qualquer sinal de dorzinha, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha no braço, por um esforço, vai aumentando, a interpretação da dor fica amplificada e aí parece que está doendo tudo. E aí... Porque lá atrás uma primeira dor não foi manejada adequadamente. Doutora Mariana, e esses casos, eu estou colocando casuística aqui, minha gente, casuística, tentando interpretar você, né? A pessoa assim, poxa, não dormiu direito, teve uma noite, né, não foi legal, já foi dormir com um problema na cabeça, enfim, já foi dormir com problemas, assim. Aí já acorda, não teve uma dor, uma noite de descanso realmente, né, considerável, e aí já acorda com dor. E sabe que aquele dia vai ser um dia intenso, puxado, de muito trabalho, atividade, e vai ter que conviver com aquela dor o dia inteiro. Ei, doutora, a irritabilidade, o emocional dessa pessoa, o estresse dessa pessoa, o auto-estresse, né? Vai lá para baixo. Tanto que um dos pilares do tratamento de dor crônica, o que é? Manejo de estresse. Às vezes no consultório a gente fica até um pouco constrangido de falar para o paciente, porque a gente, do lado de cá também a gente tem que aprender a lidar com o estresse, enfim, a gente sabe que a correria do dia a dia é para todo mundo. Especialmente falando de noites mal dormidas, o sono é fundamental. Deveria ser reparador, né, doutora? O sono não reparador, ele é gatilho para diversos tipos de dores e para agravar vários tipos de dores crônicas. E ainda tem pesquisas que falam que pacientes que não dormem bem têm mais chances de desenvolver dor crônica. O contrário também, pacientes que têm algum tipo de dor crônica têm uma porcentagem alta que não tem um sono reparador. Então, é uma via de mão dupla, ou seja, a importância do sono, ela é enorme e, nesse caso, precisa manejar esse estresse, tem que ver que tipo de dor é essa, se isso está acontecendo de uma maneira muito repetitiva, se a falta do sono me deixa com uma dor de cabeça, ou se vai me dar uma dor no ombro, ou se a minha coluna não está mais aguentando. E se a pessoa já vai dormir com dor, doutora? Assim, teve esse dia estressante e está lá cansado, enfim, preocupado, mas ela vai dormir com dor, ela sente dor ao tentar dormir, doutora, assim. Ou seja, é acumulativa a coisa, né? Exato. E assim, quem vai ter um sono reparador, que cérebro que vai descansar, sendo que a hora que ele vai descansar, ele já está sendo bombardeado. Foi o dia inteiro, a hora do sono é a hora que o cérebro repousa, mas ele continua em plena atividade. Né? Nesse momento que a gente tira o nosso lixo da cabeça. Os radicais livres vão sendo eliminados para a gente ficar só com aquela
parte boa. Para recarregar a se, bateria para o dia exato, seguinte. E se não, você indo dormir com dor, estressado, preocupado, as fases do sono não são cumpridas. Não é estabelecido, porque nós temos várias fases de sono. E elas vão sendo interpoladas uma pela outra, fica uma bagunça. Então, ninguém vai acordar bem. Por isso que o manejo da dor e do sono são fundamentais para a melhora da qualidade de vida. O tratamento de dor crônica, o que ele visa? Melhorar a qualidade de vida. É isso que a gente quer. A gente quer viver bem. Ninguém quer viver com dor. Com dor a gente fica bravo, a gente fica irritado, a gente fica... Perde a paciência. Fica com a memória ruim, a gente fica com o pensamento lentificado. Ninguém fica feliz com dor, não é? E com tudo isso ainda tem gente que toma cafeína para todo lado, café para todo lado, ou seja, potencializa, doutora? O café, geralmente, ele é sempre um pouco polêmico, né? Mas nessa situação... Nessa situação, você só está jogando gasolina no fogo. Entendi. Certo? Entendi. Porque eu estou dando mais um estimulante, sendo que eu já estou estressado, já estou angustiado, já estou acelerado. Eu coloco mais um componente químico mesmo, que a gente sabe ser estimulante. Para alguns casos, alguns dores de cabeça, umas pessoas que têm um hábito saudável e controlado, a cafeína ela pode fazer bem. Então, por isso que a gente fala que a cafeína ela é um pouco polêmica. Nesse caso, a gente tem que saber nem 8 nem 80, ponderar, né? Ponderar. Minha gente, quantas informações valiosíssimas hoje aqui, falando sobre dores crônicas com a doutora Mariana. A gente vai fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, minha gente, na sequência, assim, a gente vai perguntar para ela as situações, o tratamento, o que a medicina hoje oferece de tratamento, algumas situações que chegam no consultório dela, ela vai compartilhar com você, viu? Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, hoje falando sobre dores crônicas, minha gente, como se livrar das dores crônicas, como a gente evitar, né? O que fazer? Quais são os mecanismos que a gente pode utilizar a nosso favor para a gente evitar tudo isso? Por isso que hoje estamos recebendo assim a doutora Mariana Aquino, especialista em dores crônicas, que aceitou o nosso convite aqui, está dando uma aula de como a gente primeiro entender a situação e depois a gente tentar combater os mecanismos que a gente tem assim para a gente se livrar de alguns perrengues, alguns problemas, algumas dores, enfim. Já aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, que, por exemplo, uma dor que persiste há mais de 3 meses é catalogada como dores crônicas. Aquela dor do dia a dia, aquela pancadinha, aquela isso, aquilo, é uma dor aguda porque ela começa, mas tem prazo de acabar. Crônica não, minha gente. Crônica, ela persiste, né? Persiste. Doutora, pode acontecer que a pessoa tem que conviver para a vida inteira com aquele tipo de dor? Acontece isso ou não? Ou uma dor crônica amanhã depois, sim, pode também ter o tempo de validade vencido? Os dois casos são verdade. O que a gente tem, algumas dores crônicas a gente consegue resolver, tratar, e a gente fala que o paciente zera a dor. Tá. Alguns casos a dor pode oscilar, tudo passa, né? Às vezes o paciente está bem, eles ficam, não vou mais voltar aqui, já resolvi, estou tomando o remédio, chegam morrendo de vontade, assim, doutora, não quero mais tomar esse remédio porque eu já não tenho mais dor. E aí a conversa fala, não, agora vamos presta atenção. Porque o tratamento da dor crônica, ele é multifatorial. Tá. O remédio é um deles, né? Então, voltando... O problema é que a gente só fica no remédio, né, doutora? Exato, a gente acha que... Confia demais só numa via, só no que remédio. É o remédio. E assim, a parte do médico, ela é importante, mas ela é uma parte. Eu tenho que fazer a minha dieta equilibrada, eu tenho que fazer a minha atividade física regular. É isso que eu ia perguntar, doutor, tá doendo pro corpo inteiro, dor de cabeça, dor no corpo, enfim. Hoje eu não vou fazer minha caminhada, não vou na minha academia, não vou fazer minha atividade física. Eu posso pensar assim? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Aí tem que fazer. Aí que tem que fazer. O paciente, todo ser humano na face dessa terra precisa fazer atividade física. Agora, o paciente que tem dor crônica, ele entra no meu consultório, na primeira consulta ele sabe, ele vai ter que começar algum tipo de atividade. O mais legal é que os estudos falam que se a gente tiver que escolher apenas uma ferramenta de todo o arsenal que a gente tem, o senhor sabe qual que é a ferramenta que uma das mais eficazes? Das mais eficazes? Não é remédio, não é nada. É atividade física.
Então, como médica da dor, se eu tiver, falo assim, doutora, escolhe para mim Então não de tem tudo justificativo, não tem argumentação, Não tem. argumento que convença a não atividade A não física. atividade física, obviamente, respeitando Claro, os claro, limites né? de Pessoa cada fraturou, um, quebrou, a tá lá, né? realidade de cada um, né? Mas a atividade física, ela é fundamental e ela é remédio. Existe algum tipo mais específico, por exemplo, assim, uma natação, né? Não tanto impacto? Depende do caso. A Ok. gente sabe que os mais recomendados são corrida e ou caminhada, Ok. yoga, muito bem-vindo, Ok, porque meditação. meditação, essa parte é importante. Oração, gente, oração faz bem, viu? Oração faz muito bem, viu, gente? Muito bem. E musculação. Entendi. Musculação. Já passou da época que a gente achava que era só para ficar com um corpo bonito, com um corpo tonificado, mais elegante. Agora não, a gente sabe, os estudos apontam que a qualidade de músculo, enquanto a gente, olha que interessante, enquanto a gente está fazendo uma contração muscular, eu libero substâncias químicas protetivas para o meu corpo, Entendi. de bem-estar. Eu consigo liberar mais hormônios, mais substâncias, mais neurotransmissores. Lembra lá da serotonina, da noradrenalina? Com o músculo em contração, eu tenho uma otimização dessa liberação. Olha que interessante. Nós temos uma farmácia, cada um de nós temos uma farmácia dentro da gente. Interna. Exatamente. E a chave dessa farmácia é a atividade física. Ok. Entende? A alimentação também colabora, contribui. Por quê, doutora, que eu pergunto isso? Porque justamente, às vezes, assim, o nosso processo, a gente come tão errado, né? Não faz exercício, come errado e come substâncias, enfim, que de repente as nossas células começam a ficar inflamadas. Isso gera um processo de dor intensa, constante, porque as nossas células estão todas inflamadas, doutora. Está coberto de razão, é exatamente isso. Algumas pessoas serão mais suscetíveis do que as outras. O paciente, voltando para o paciente da dor crônica, a gente já tem uma doença, eu tenho uma enxaqueca crônica. Enxaqueca não necessariamente é crônica, mas eu tenho uma enxaqueca crônica. E eu sei que alimentos inflamatórios, o que são alimentos inflamatórios? Carboidrato simples, açúcar, gordura. Então, eu sei que esses alimentos vão me deixar inflamado. Ok. Eu já tenho uma dor, eu estou jogando gasolina no fogo. Fica difícil da gente controlar. O contrário é verdadeiro também, isso que é muito legal. Se a gente diminui o aporte externo, né, de substâncias inflamatórias, o meu corpo vai interpretar aquilo como uma higiene, né, como uma coisa boa para mim, e a resposta da dor vai tender a ser diminuída. Porque também, doutora, assim, a gente tem que pensar, por exemplo, assim, ninguém está aqui para condenar ninguém, a gente sabe, a gente entende, cada um tem a sua história, merece ser respeitada, valorizada, enfim. Mas existem situações, por exemplo, de obesidade, ou seja, a obesidade ela está forçando o joelho, né? Estou forçando o joelho, pelo peso estou forçando o joelho, ou seja, pode gerar ali um processo crônico de dor, então, por causa do excesso, né? Então, trabalha o excesso, né? Sobrecarga, trabalha o excesso, diminui o excesso, que você também pode ter, né, o alívio daquela dor e até o desaparecimento daquelas dores articulares, doutora. É aquela história, tem os ossos largos, essa não é uma verdade. Nós temos os ossos compatíveis com a nossa estrutura. Agora, na nossa memória, quando a gente foi feito, nós temos tendões, ligamentos, músculos. Quem faz a ligação, por exemplo, falando do joelho, do músculo no osso, são tendões e ligamentos, né? Para ligar ali a parte de músculo, de osso, enfim, para ligar as estruturas. Se eu tenho um peso extra para suportar, a minha articulação não foi feita para tolerar tanto peso a mais. Ela vai sofrer mecanicamente com, assim, a questão do peso, da sobrecarga por peso. E provavelmente essa pessoa que está acima do peso, essa pessoa que está no contexto da obesidade, ela tem um aporte inflamatório muito maior. Então, a gente tem várias vias prejudiciais. A sobrecarga externa, a má alimentação, geralmente também muito vinculada ao sedentarismo. Então, nós temos vários fatores contribuindo para a piora desses quadros. A gente sabe que a cabeça, doutora, assim, ela tem um monte
vários tipos de dores de cabeça, de cefaleia. Tem mais de... Mais né? de 100, muito mais de 100, enfim. Mas assim, tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Que sinal que é esse? Que aviso que é esse, né? Entendeu? Para a pessoa, assim, poxa vida, já nem reclamo mais de dor de cabeça, porque eu já acordo com dor de cabeça, vivo dor de cabeça, o meu dia com dor de cabeça, vou dormir com dor de cabeça. Ou seja, né? Então a pessoa já se acostumou com essa realidade. Não é interessante se acostumar com essa realidade. Essa dor provavelmente não será resolvida sozinha. E se está caminhando para esse processo, a procura de um profissional médico, ela é fundamental. Especialista, ou um especialista em dor, ou um neurologista, ou um cefaliatra, que é um médico bem especialista em cefaleias. Mas eu recebo muito no consultório pacientes com essas histórias de cefaleias crônicas diárias e que, por conta daquilo que a gente já conversou anteriormente, essa disponibilidade de analgésicos que a gente tem, o paciente toma um, aí a colega falou que um foi bom, vai lá, tenta aquele da colega, tenta um da mãe, tenta um do esposo e não resolve, ou resolve momentaneamente. Okay. Essa dor provavelmente é uma dor crônica, precisará passar por uma análise e a gente provavelmente entrará com medicações, não mais os analgésicos simples, mas medicamentos controlados para tratamento prolongado dessa dor. Tem gente, doutora, assim, que fica travado, está tudo travado, os nervos travados, enfim, fica tenso, tudo tenso, enfim. E aí recorre, assim, a algumas formas alternativas de melhorar a situação, porque tudo isso, esse travamento, essa tensão gera dor. Então, tem gente que vai fazer uma massagem, aí eu pergunto, massagem faz bem? Tem gente que vai fazer o uso de uma quiropraxia, né, justamente assim para... Aí é um estalar de osso, de nervo para todo lado, enfim. Então, esse tipo de recurso já mais terapêutico, massagem, quiropraxia, enfim, fisioterapia. São muito bem-vindos, desde que faça parte de um plano estratégico para tratar essa dor. Uma andorinha não vai fazer o verão. Uma sessão de massagem, se a gente está com uma dor nas costas e a gente sabe, apesar de saber, por exemplo, que é dor de uma hérnia, mas a minha musculatura vai se contrair por defesa da dor. O que eu faço? Se uma massagem for me relaxar, está bem-vinda essa massagem. Uma massagem levezinha não faz mal para ninguém, mas assim, tem que ser especialista também, quando o assunto é mais sério, né? Exatamente. Agora, fisioterapia, por exemplo. O médico da dor não é ninguém sem um bom fisioterapeuta junto. A fisioterapia, ela é um dos pilares importantíssimos para a reabilitação. Eu dou o remédio, eu faço os bloqueios, eu dou ferramentas para o fisioterapeuta conseguir recrutar, reabilitar, mexer naquele paciente, naquela área que antes era muito dolorosa, o paciente sofria demais. A gente consegue diminuir essa dor e o fisioterapeuta entra para reabilitar, para trazer a função de novo. Então, fisioterapia é fundamental para o tratamento de dor crônica, mas ela sempre tem que estar, a gente tem que estar num plano estratégico. Quiropraxia, ela é uma especialidade da fisioterapia. Né? Como na medicina a gente tem as especialidades médicas, na fisioterapia a quiropraxia também. Existe... Está emocionando até uma foto aqui, né? Existe uma faculdade no Brasil, acho que são só duas, bem reconhecidas, somente de quiropraxia. Mas respondendo a pergunta, é sim interessante algumas manipulações, porque algumas dores podem ser musculoesqueléticas, por algum mau jeito, ela é bem-vinda, mas sempre fazendo parte de um plano de tratamento e com o médico junto, para manejo de todo esse profissional gabaritado. Não vai qualquer pessoa para instalar a sua coluna, por favor. Não dá para fazer cursinho aí pelo YouTube e achar que já é, né? Então, cuidado também quem você procura, porque uma dor, talvez você vai para tirar aquela dor e pode voltar com uma fratura, com uma dor pior ainda, né, doutora? Então, tem que ficar muito atento. E muita gente assim, olha, vizinha, tem um chazinho que eu tomo assim, nossa, é tiro e queda, qualquer dor, né?
esse chazinho, mas também nas televisões, doutora, assim, eu não vou julgar produto aqui, não se trata disso, é só dar critério para você, né? Você, olha, tome isso 3 vezes ao dia, que tira todo tipo de dor, enfim, você vai ficar feliz da vida. Aí aparece aquela pessoa, até uma certa idade, correndo, feliz da vida, se atira na piscina, pulando montanha, enfim. Então, cuidado com esse tipo de coisa também. O intuito do programa é exatamente esse, fazer a pessoa raciocinar, não é possível. Ok. Tanto que na medicina da dor, às vezes o paciente chega muito desesperançoso, porque ele já fez uma peregrinação. Já gastou muito. Já gastou muito dinheiro, não teve o alívio necessário. E a gente explica todos os degraus do tratamento. E ele fala assim, não, mas não tem uma outra solução. Eu falo, olha, infelizmente, se eu tivesse uma bala de prata para usar no tratamento da dor, eu usaria para todos os meus pacientes. Mas sabe por que eu não uso? Eles ficam esperando. Porque ela não existe. A gente vai ter que fazer, eu vou fazer minha parte como profissional e o paciente vai ter que fazer a parte dele. Não tem como eu dar uma solução mágica, não existe. E do chazinho, o chazinho assim que resolve tudo? Mesma coisa. O chazinho pode tomar desde que tenha passado no médico e esteja fazendo tudo o que o médico da dor falou. Aí o chazinho está liberado. Doutora, e academias? Ou seja, a gente defendeu aqui que a importância, nada se justifica não fazer atividade física. Isso ficou muito claro. E todo médico vai dizer a mesma coisa. Atividade física, boa alimentação, vida saudável, enfim, isso é o que os médicos... Porque é remédio, tudo isso é remédio. Agora, de repente, assim, na academia, a pessoa está com dor, mas vai lá e faz exercício e continua insistindo e continua pegando uma carga forte, enfim... E isso pode levar a grandes lesões e sair da academia, que geralmente foi melhorar a musculatura, o condicionamento, e sair de lá pior, doutora? Pode. Por isso que a gente sempre tem que buscar uma academia séria, profissionais sérios, e sempre o básico, começar do começo. Exato, né? A gente progressiva a coisa. É progressivo. E assim, e tomar gosto, você tá ali 3 anos sem fazer atividade física. Quando eu fazia lá, que eu era mocinho, eu pegava, sei lá, 15 quilos em cada braço. Lá tempo passou, né? O tempo passou, veio o sedentarismo, aconteceram várias coisas. Vamos começar com 5? Vamos começar com 7 e vai gradativamente. Sim, exercícios mal feitos podem causar lesões importantes, né? Então, a gente recomenda, mas recomenda sempre se possível, com um profissional ao lado. Quando não é possível, tirar todas as dúvidas com aquele instrutor que fica na academia, começar do começo, porque atividade física é hábito. Quando a gente vai fazendo, no começo é difícil, mas depois a gente fica apaixonado. Eu sou uma entusiasta da atividade física, eu não fico sem. A melhor idade, ou falando as claras assim, a vida, o tempo passa para todo mundo, enfim, chega a idade, chega os idosos, enfim, e aí também aumentam-se as reclamações ou o volume de dores e fraturas, enfim. Nessa faixa etária, doutora, o que fazer para chegar até lá saudavelmente? Ou se estando lá, o que fazer para aliviar as dores? Por exemplo, tem tanta gente que fica acamada, tem tanta gente que tem dificuldade de locomoção, seja pela obesidade, seja assim pela fraqueza, os ossos mais porosos, enfim, o que fazer ali, doutora? Para a gente chegar bem, a gente tem que ter tido uma poupança. Que poupança é essa? Boa alimentação, atividade física, controle de estresse, sono de qualidade. Não sendo possível, se a gente chegou e gastou muito dinheiro lá atrás, muita saúde, o que a gente faz? A gente vai fazer o que precisa fazer. Continuar comendo bem, continuar fazendo atividade física, e essas queixas são mais recorrentes porque, graças a Deus, a nossa expectativa de vida está aumentando. Mas junto com ela, acontecem os processos degenerativos naturais do nosso corpo. Até mesmo aquele que tem uma poupança mais gorda de saúde, sabe? Que sempre fez atividade física, que tem uma qualidade muscular boa, que cuidou da alimentação, que cuidou da questão do estresse, ele vai chegar na fase idosa com algum processo degenerativo, porque todos teremos essa degeneração. Agora, quando a gente chegou nesse ponto,
sem tantos cuidados, nós vamos pagar um preço um pouco mais alto, vamos ter um pouco mais de dores. A questão dos ossos porosos. Existem medicações, existem algumas fórmulas, né, que a gente consegue associar. A atividade física não tem limite de idade, a gente sempre pode começar a equilibrar a dieta em qualquer idade, a gente pode. Não há limites de idade para se comer bem, para se dormir bem, certo? E para fazer atividade física. E em situações assim, por exemplo, a pessoa está em tratamento um pouco mais delicado, um tratamento de uma saúde mais fragilizada, mais delicada, estou falando assim de um câncer, enfim. Sim. Então também, ou seja, não deixar de viver, mas não deixar também de fazer exercício, não deixar de... Porque é normal sentir dor pelo tratamento em si, sim, de acordo com o órgão afetado, doutora. Exato. No caso do câncer, especificamente, a dor pode vir ou do próprio tumor, ou de uma cirurgia, ou efeito colateral de uma quimio ou de uma radioterapia. Claro que a gente tem que aguardar e respeitar o período da convalescença, dos sintomas, dos efeitos adversos, mas o oncologista, liberando minimamente essa atividade, o paciente tem que buscar sempre viver uma vida mais normal possível. Porque é isso que a gente quer. Na verdade, a gente só quer viver, a gente quer viver bem. Viver bem, né? Exato. As pessoas chegam no seu consultório, do que mais elas, digamos, reclamam, doutora? As maiores queixas. A disparada, dor lombar, dor de cabeça. E agora tem chegado muito dor cervical. Imagina o tempo todo no celular aqui, doutora, é isso? Exatamente. Esse menino aqui tem trazido grandes casos para gente. Interessante, né? Exato. Eu estava lendo uma matéria, né, sobre isso, assim, que até a nossa constituição anatômica está sendo transformada, doutora, justamente por causa dessa posição. Repetida, ou seja, exato. Então, a gente tem as curvaturas aqui da nossa coluna, elas têm que ser respeitadas. Aqui é a nossa coluna, aqui é uma parte de trás aqui da nossa cabeça, as vértebras cervicais, torácicas e lombar. Aqui a gente está de costas, né? Então, a gente tem uma curvatura que a gente respeita. Quando a gente muda isso daqui, tudo isso daqui é nervo, ó. Toda essa parte amarelinha que vocês veem são os nervos que estão protegidos. Aqui essa é a nossa medula. E as vértebras nada mais são do que um estojo para proteger essa estrutura tão nobre que vai dar ramos e nervos para o nosso corpo todo. Imagina isso daqui mudando de posição, ficando o tempo todo, toda essa musculatura que vai ser inserida aqui, toda essa inervação, todos esses espaços vão estar alterados. Isso vai gerar dor, não tem Além como. do processo degenerativo, a gente além pode do que aumentar. pode surgir, bico de papagaio, compra limitado, tudo isso vai, ou seja, é um processo inflamatório que vai gerar dor, né? São vários fatorzinhos que vão culminar na presença da dor crônica. Por isso que é importante, assim, e o exercício fortalece tudo isso, doutora? Exatamente. O que é? A gente não é só osso. O nosso arcabouço, o nosso músculo, vai dar o sustento para o nosso osso. Se eu tenho um músculo fraco, eu jogo todas as forças de tensão nas minhas articulações. Se eu tenho um braço forte, o meu músculo vai segurar a bronca. Se eu tenho esse músculo enfraquecido, as cargas vão ser jogadas diretamente para os tendões e para os ligamentos. Eles não tolerando, vai para o osso. Então, por isso que o músculo forte é tão importante, para a gente manter esse arcabouço o mais estável possível, sem jogar sobrecarga para lugares que não vão aguentar. E sofrerão quando forem afetados. Por isso que é importante, gente, assim, esse acompanhamento, por isso que é importante exercício, uma boa alimentação, tudo isso favorece, assim, esse fortalecimento aí da musculatura que sustenta o nosso organismo. Gente, o assunto está muito bom, gente. Dores, como se livrar das dores crônicas, principalmente essas dores que persistem e não querem sair de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo na sequência, minha gente. O que eu quero fazer? Eu quero trazer para a doutora Mariana as perguntas que já chegaram. Você participou pelo WhatsApp, então é o momento que você vai ter a sua resposta aqui com a doutora Mariana. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé aqui pela nossa rede Aparecida de Comunicação nesse sábado da família. Você está em casa acompanhando aí
bem sentadinho, aprendendo tudo como se livrar, minha gente, pelo menos como entender, né? Dores crônicas, e já entendemos que dor crônica é quando aquela dor que persiste por mais de 3 meses. 3 meses aguentando uma dor, minha gente, tem que buscar ajuda, né? Tem tratamento, tudo isso. Por isso que a doutora Mariana está aqui hoje para nos ajudar a entender tudo isso e como a gente também pode buscar caminhos de solução, viu? Doutora, a gente vive num contexto, doutora, assim, estressante, né? É estressante o tempo todo, a gente vive agitado, acelerado, enfim, né? Isso gera muitos problemas de ordem emocional. Sim. São emoções, assim, às vezes desordenadas, gera crise muitas vezes de pânico, de medo, de ansiedade. A soma de tudo isso provoca dor de fato, doutora? Real? Pode provocar, pode sim, e especialmente os pacientes que têm essas síndromes, os pacientes que têm especialmente a ansiedade, a depressão, têm chances muito maiores de desenvolverem a dor crônica. Eles têm um pensamento mais pessimista, a gente chama de catastrofização das situações. Eles conseguem enxergar a dor como algo muito ruim, eles já querem se afastar da sociedade, eles já pensam, eu não vou porque eu vou ter uma dor na perna e eu não vou ter lugar para sentar, e aí eu vou ficar aborrecido, e aí eu não vou conseguir ir embora, entende? Mas gera dor aonde? Onde? Dor física? Pode gerar dor física? Pode gerar dor física. O doutor falou que pode gerar dor crônica, mas em algum lugar específico? Os pacientes têm uma estatística importante de associação de pacientes com depressão e ansiedade a desenvolverem a fibromialgia, que é uma doença, um desafio para nós médicos da dor, porque às vezes não é fibromialgia, às vezes é uma outra entidade, mas sim, respondendo a pergunta do Frei, sim, quadros exacerbados de ansiedade e depressão. O que é a fibromialgia? Só para fazer um gancho. É uma dor que não há uma causa orgânica definida. É uma dor, ela anda pelo corpo, ela caminha. Tem vários pontos. A gente brinca assim, eu posso virar o paciente do avesso. Não vai ter um exame que me fale assim, esse exame a gente chama de patognomônico, olha que nome, que vai comprovar que a dor está vindo dali. Não existe. É um conjunto de sinais e sintomas, de fatores, especialmente esses psicológicos, que não é frescura, são fatores emocionais importantes. O paciente sofre, ele é muito mal interpretado no serviço, na família, pelos amigos. Não é possível que você tenha tanta dor desse jeito. Não se passaram tanto tempo. Já faz mais de 1 ano que você reclama dessa dor. Imagina, faz 10 anos que você sofre com isso. Isso é coisa da sua cabeça. E às vezes não é. Geralmente não é. Geralmente não é. Ela é uma doença. Não é porque ela não tem um marcador específico ou não tem um exame de imagem que fale, olha, a dor é dali, que ela não exista. Então, o paciente da fibromialgia, ele precisa ser muito acolhido, ele precisa ser muito respeitado. Os familiares, no trabalho, eles precisam entender que não é porque não parece, não é aparente, que a dor não esteja ali. A dor, o paciente tem crises fortes de dor. Nesse caso, como é que seria um acompanhamento com uma pessoa que foi diagnosticada através dos vários pontos, assim, a soma de vários pontos onde dói, enfim, foi diagnosticado um paciente que tem fibromialgia. Como é que é o acompanhamento dessa pessoa, doutora? Esse paciente vai precisar fazer terapia, né, para manejar melhor essa questão da ansiedade, da depressão. Conversas. Terapia, geralmente é a terapia cognitivo-comportamental que a gente indica. Questões de meditação, de respiração, que a gente chama de mindfulness, que o paciente aprende a respirar, a controlar a emoção através da respiração. São medidas não medicamentosas, depois a gente vai entrar nos medicamentos. Atividade física. Os pacientes geralmente são mulheres, mas homens podem falam assim, doutora, pelo amor de Deus, eu não consigo levantar um copo, como que a senhora quer que eu faça atividade física? Olha só. Mas nesse caso, a atividade física, segundo os estudos, ele é o melhor remédio dor crônica que a gente falou aqui. Para fibromialgia, ainda mais que tipo. Sabe qual tipo, Frei? Qual a paciente quiser. Gosta. Qual o paciente quiser.
Claro que a gente volta naquele geralzão, musculação, caminhada. Na fibromialgia, quando ela está um pouco mais controlada, não aquele começo de grande sofrimento, o ideal são atividades aeróbicas. Qual que é aquela? Aquela caminhada que a gente não consegue conversar muito, que a gente fica levemente ofegante. Nesses tipos de atividade física, a gente consegue colher melhores resultados para a melhora da dor. Mas no início, hidroterapia, eu começo muito com minhas pacientes com hidroterapia, não é nem a hidroginástica, é aquele contato na água, o próprio movimento da água ali no corpo, a paciente vai conseguindo relaxá-la, fica mais confiante. Pilates ajuda? Maravilhoso, Pilates é incrível, ele é muito controlado, ele mexe bastante com fortalecimento e alongamento. Então ele consegue unir os dois. E ele pode ser feito desde criança até pacientes bem idosos e respeitando o limite ali. Interessante também, ao acordar, fazer esse alongamento, doutora, né? Ou seja... se posicionar no mundo, né? A gente tem um péssimo hábito, já acorda, mal abre a janela, já olha o WhatsApp, já vê notícia ruim de montão, né? Vamos mudar, vamos acordar, vamos se posicionar na cama. Repousar faz bem? Repouso faz bem? Não. Não? Repousar quando a gente está cansado, não quando a gente está com dor. Entende a diferença? Nossa. Quando o repouso para dor, lá atrás na medicina, já houve um momento que a gente falava assim, tá com dor, tem que ficar quieto em casa. Isso, vai lá, descansa um pouquinho, vai lá, deita um pouquinho. Não. No caso de algumas cefaleias, sim. Mas de uma maneira geral, a gente chamava de cinesiofobia, era o medo da movimentação. Né? Pelo contrário, hoje a gente sabe, a gente tem conhecimento de indicar a atividade física, mais ainda quando o paciente está com dor. O paciente fala assim, doutora, eu estou com dor, eu estou com minhas costas travadas, eu tenho uma fibromialgia, eu não aguento fazer, dói meu cabelo, como que a senhora quer que eu faça? Aí eu falo assim, vai ficar em casa sentado no sofá, não vai ficar doendo? Vamos fazer com dor atividade física então? Já que está doendo, vamos fazer com dor mesmo. Porque pode, né? Essa liberação porque pode. Não há... endorfina. Assim, obviamente, Frei, a gente tem que respeitar os limites individuais da situação, daquele caso em específico. De uma maneira ampla, eu falo com segurança que a atividade física ela é bem-vinda. Nossa, doutor, meu joelho está travado, eu não vou aguentar. Vai. Pode fazer. Eu não vou fazer um agachamento com um monte de peso. Claro que a gente não vai indicar isso, mas pode e deve. Porque sabe por quê? Porque vai melhorar. Vai melhorar com a atividade física. Isso é fato. O repouso, em alguns casos de algumas cefaleias, enxaqueca, por exemplo. Isso, eu ia perguntar enxaqueca, doutora. Muita gente também reclama, doutora, assim, muita gente chega no consultório reclamando de enxaqueca, muita enxaqueca, exatamente. A enxaqueca, por si só, ela não é uma doença crônica. A enxaqueca é um tipo de... não é crônica? Ela pode ser crônica, mas eu posso ter um caso esporádico e ser classificado como enxaqueca, que é aquela dor pulsátil, muito forte, geralmente aqui na frente. Ela, no dia a dia, ela dói de um lado só, mas doer dos dois lados não faz não ser enxaqueca. Ela dói, ela pulsa. Eu não consigo sentir escutar sons altos, cheiros muito fortes, isso me incomoda muito a pessoa, luz forte. Então, nesse caso, seria... Nesse caso, o repouso, ele é bem-vindo. Ou seja, o isolamento, um pouco da claridade, da luminosidade. Eu tomo um analgésico específico, a medicação específica, vai para um lugar reservado, aí sim é uma medida que a gente orienta. Nesse caso... Dói os olhos, pode até vir com náuseas, alguns pacientes chegam até ter vômitos por conta da dor. Então, a gente trata a enxaqueca dessa forma e o repouso faz parte. Tá? E no momento de crise apenas, a gente não recomenda que se faça atividades físicas intensas. Tá? Mas, por exemplo, aí o paciente tem muitas crises dessa que eu descrevi com esses sintomas, mais de 10 vezes ao mês. Por 3 meses, eu tenho uma enxaqueca crônica. Entendeu? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Se ela tem mais de 10 episódios no mês por 3 meses, eu já posso classificar essa enxaqueca como enxaqueca crônica. E aí o tratamento vai ser diferente. Uma dor crônica, o diagnóstico de uma dor crônica, ela te
desabilita, né, por exemplo, de alguma atividade, principalmente assim no trabalho, por exemplo, assim, eu posso ser afastado do trabalho porque eu estou me tratando de alguma dor crônica, doutora? Como é que é assim, a dor e o trabalho? É muito difícil a gente precisar afastar um paciente, salvo os casos mais extremos de uma dor de muito difícil controle, será necessário um afastamento temporário. Todo caso, a gente vai medicar para tratamento de uso contínuo, na tentativa, no intuito de controlar essa dor, entende? Então, associando dor crônica e trabalho, aquele paciente provavelmente vai ter um dia mais cansativo, até a dor ser controlada, mas assim, o afastamento, depender do caso, sim, travou a coluna e, enfim, tem uma hérnia muito grande, aí realmente a pessoa trabalha pegando o peso, vai descarregar, é uma pessoa que descarrega, ou trabalha no almoxerifado, enfim, fica colocando e tirando as coisas. Por algum momento ele não vai poder executar aquela tarefa, mas depois provavelmente dê para voltar. Casamento ou divórcio? Dor crônica e bebida alcoólica, dor crônica e também tabagismo. Não pode. Divórcio. Não dá, divórcio. E não tem como. Não tem acordo. Não tem acordo, porque o tabagismo, ele faz mal para tudo, né? Bebida alcoólica também. O divórcio é um divórcio mais feio, o tabagismo, do que a bebida alcoólica. Não. O tabagismo, ele faz muito mal, ele deixa as células agressivo. mais irritadas, as células ficam mais reativas. E todos os pacientes que fumam muito têm mais dores crônicas e a dor, o limiar de dor é mais baixo, ou seja, ele sente mais dor que os outros pacientes. E ele pode ter outros tipos de problemas que pioram ainda mais. Evitar isso na vida, mas assim, principalmente está sentindo dor mais de 3 meses, aí tem que cortar mesmo, doutora. O paciente que tem dor crônica, ele tem que ser regradinho. Disciplinado. Disciplinado. A minha consulta, a maior parte dela, primeiro é o paciente que fala e depois é sobre mudança de estilo de vida. Claro que um ou outro ele já está equilibrado e a gente vai remediando do jeito que dá, mas a maioria hoje em dia não está equilibrada. A maioria da população, as pesquisas falam, a maioria é sedentária, a maioria come mal, a maioria está estressada. O tabagismo tem crescido demais, então a conversa com o paciente é sobre a mudança de estilo de vida. O que eu faço é uma parte, é importante, obviamente, mas a maior parte do processo é do paciente, é muito mais do paciente do que minha, do que a minha ação. Mais ação do paciente do que a minha. Então, é um remédio, é um bloqueio, é indicar. Agora, outra parte do paciente eu não posso fazer por eles. Doutora, chegaram algumas perguntas, por mais que a gente tenha abordado, assim, né, as pessoas estão chegando agora, a gente acolhe cada pessoa que chega para acompanhar o programa e já chegou perguntando, a gente agradece, viu? A Jane Guimarães, de São Paulo, capitais, boa tarde, Jane, Deus te abençoe, bom final de semana para você, viu, querida? Tenho dores intensas nas mãos, pés e todo o corpo. É a dor genérica aí. Não posso ficar muito tempo em pé, sentada ou deitada, que a dor fica intensa nas costas. O que fazer, doutora? Pergunta a Jane. Oi, Jane. Boa tarde, Jane. A gente tem que começar do começo. A gente precisa investigar. Provavelmente essa dor pode ser alguma coisa aqui na sua coluna lombar, por essa questão de não aguentar ficar muito tempo nas mesmas posições. Tem que ver se está praticando atividade física direitinho, como que está essa questão do fortalecimento da sua coluna, da sua atividade física, da sua alimentação. Tudo isso que a gente já conversou aqui, é quase que o programa inteiro. Pode ser alguma coisa na coluna? Sim, tem uma característica de ser, quando ela localiza nas costas, já é uma pista importante que a gente tem. Mas, Jane, vai ter que passar com um especialista. Vamos tomar cuidado aí com remédio, tá, Jane? Não vamos ficar tomando remédio e esperar mascarar essa dor. Passe num especialista em dor, ortopedista, um especialista em dor, ou se na coluna, pode até passar num neuro. Mas que precisa de investigação, precisa, tá bom?
Muito bem, como vale a pena a gente perguntar, gente? Como cada pergunta, a doutora vai ampliando a resposta, a gente vai, assim, entendendo melhor, viu? A Aline Fernando, de Roseira, São Paulo. Boa tarde, Aline. Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé, minha querida. Deus te abençoe. Bom final de semana também para você, viu? Minha avó, doutora, ela pergunta assim, minha avó tem muita dor nos pés e tornozelos e ficam muito inchados. Ela tem essa dor todos os dias. É dor crônica? Pergunta, sim, essa dor nos pés, tornozelos, inchaço, doutora. Pergunta a Aline, da vozinha dela. Oi, Aline, boa tarde. Provavelmente sim, tá? Como é uma dor diária com esse inchaço e é da avó, a gente já deve colocar ali uma paciente mais idosa, acima de 60 anos, provavelmente, né, Frei? Então, tem esse processo de uma artrose, essa questão do inchaço, precisa ver a questão nutricional dessa vozinha, ver se não tem um diabetes associado, essa questão de pressão alta, porque inchaço a gente precisa ver. E a dor no pé, no tornozelo, pode ser uma fascite plantar, pode ser uma sobrecarga por peso, pode ser uma neuropatia por conta de um diabetes mal controlado. Então, vai precisar passar no especialista. E sim, provavelmente é uma dor crônica, porque ela não falou ali quanto tempo. Ela falou que são todos os dias, mas a gente não sabe há quanto tempo. Mas provavelmente já está mais arrastada essa história. E se tiver com mais de 3 meses todos os dias, sim, crônica. É uma dor crônica. A Virgínia Fernandes, de Contagem, Minas Gerais, também acompanhando o Saúde e Fé. A gente agradece de coração, viu, Virgínia? É normal a pessoa com fibromialgia ter muitos calafrios e enxaquecas? Pergunta a nossa amiga Virgínia, doutora. Virgínia, excelente pergunta. Boa tarde. Olha só, o paciente que tem fibromialgia não pode sentir frio, porque ele tem uma resposta exagerada. A gente está com frio. Ele não pode? Não, pelo menos não deve, evitar, não deveria. Por quê? Porque ele tem uma resposta exagerada de contratura muscular. Então, quando a gente está com frio, a gente se encolhe, não é? Então, o banho dele tem que ser bem quentinho. Um banho quentinho, sempre estar com um casaquinho na bolsa. Okay. Não, evitar ambientes muito frios, até mesmo pacientes, eu falo assim, ó, vai passear, quer conhecer um lugar frio, repensa, porque você pode fazer uma crise de dor. E a enxaqueca, tanto que é muito boa essa pergunta, para a gente fazer um link. Não é porque o paciente tem fibromialgia que ele não pode ter outra doença também. Ok. Certo? Ele pode ter um problema numa sacroiliaca e está doendo bastante, pode ter crise de enxaqueca. Sim, é normal, acontece, esses calafrios a gente pede para tomar esses cuidados. E o paciente com fibromialgia, ele pode desenvolver outras doenças. O manejo dessa dor vai ser um desafio maior, porque o cérebro dele já vai estar, como lá no começo do programa a gente falou, vai estar amplificando esse sinal de dor que desse paciente já é muito importante. Então é um desafio maior, mas também sempre possível da gente tratar, né? Doutora Mariana, olhando para aquela sua câmera ali, né? Para quem está em casa, acompanhando o nosso programa, aprendendo barbaridades, qual é a lição de casa, assim, para a pessoa pegar o caderninho, a canetinha e anotar o que ela tem que fazer, assim, para, não digo conviver, se adaptar e gostar das dores, não, mas qual é a lição de casa que a gente pode fazer, que está ao alcance de todos, assim, para que a gente possa se livrar aí, não deixar uma dor aguda, torná-la crônica? Então, como a gente falou desde o começo do programa, a mudança do estilo de vida. A gente vive num momento de mundo, né, de muito estresse, muito sedentarismo, alimentação rápida, que essas comidas ultraprocessadas que a gente fala, são gostosas, a gente tem que dar o braço a torcer que sim, são saborosas, mas não são muito saudáveis. Mudança no estilo, no manejo do estresse. E assim, a cereja do bolo sempre vai ser atividade física. Todo mundo precisa fazer uma atividade física. Não temos aquela restrição, se você gosta de dançar, é dança, se gosta de musculação, musculação, se gosta de futebol, é futebol. Então, é a atividade física com uma alimentação mais equilibrada. Tem dia que não vai dar, não tem problema, mas a gente conserta no dia seguinte, nos outros dias. Manejar esse estresse, a gente sabe que não é tarefa fácil. Como a gente faz isso? Rezando, fazendo terapia, meditando, né? Essa é a mensagem, cuidar
da mudança do estilo de vida de uma maneira geral. Gostei de tudo, de toda a resposta maravilhosa, mas eu gostei assim, uma frase assim, rezando também faz bem. Rezando tirador, gente. Rezando tirador, porque tirador da alma, do remorso, pedindo perdão, se confessando, por cima da missa, Eucaristia, isso tirador, dor da alma, gente, sempre. Legal. Gente, tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Mariana Aquino. Quem quiser entrar em contato, siga no Instagram, minha gente, é @Mariana_, aquele tracinho embaixo, Aquino. Pode seguir, lá tem dicas, tem vídeos fantásticos, gente. Eu fui lá, dei uma espiada lá para ver, olha, realmente assim, a gente aprende muito lá nas redes sociais. Então, siga né? Doutora Mariana, muitíssimo obrigado, né? Falou muito bem, se comunicou muito bem, assim, é a primeira vez no programa, nossa, Frei, primeira vez no programa, mas assim, deu um banho de simpatia e, né, de conhecimento e soube passar isso é muito importante. Parabéns e muito obrigado, doutora. Obrigada, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar para conversar. A informação muda a vida da gente. Exato, né? Então, como é uma especialidade até um pouco conhecida, falei, não, a gente tem que aceitar, tem que ir lá, tem que falar disso, especialmente ficar a mensagem de esperança, não é para gerar pânico, oh meu Deus, eu tenho uma dor e aí agora? Tem solução. Tem solução, tem tratamento, tem muita coisa boa para a gente fazer. Maravilha! Obrigado, Obrigada. doutora, obrigado. Volta mais vezes aqui no programa. Pode deixar.